Alguns dos lugares mais bonitos e serenos do mundo têm histórias sombrias e conturbadas. Neste vídeo, exploramos 5 locais deslumbrantes ao redor do mundo que podem parecer comuns à primeira vista, mas que na verdade estão longe de ser normais. Morte sob as pistas de esqui da Itália. Os Alpes italianos são uma cadeia de montanhas localizada no norte da Itália, estendendo-se das Dolomitas, no nordeste, até a fronteira com a França, no oeste. Eles são conhecidos por sua beleza de tirar o fôlego e são um destino popular para trilhas, esqui e parapente. No entanto, sob sua paisagem deslumbrante e picos cobertos de neve, encontra-se uma lembrança assombrosa de uma batalha da Primeira Guerra Mundial e de suas vítimas esquecidas. Como resultado do aquecimento global, uma geleira em derretimento nos Alpes italianos do norte está lentamente revelando os corpos de soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. Seus restos congelados, perfeitamente mumificados em seus túmulos gelados, permaneceram desconhecidos por mais de 100 anos. A história por trás dessas vítimas remonta a maio de 1915, quando a recém-unificada Itália se juntou às forças aliadas na Primeira Guerra Mundial. Na época, a Itália pretendia expandir seu território e decidiu declarar guerra à Áustria para anexar as regiões montanhosas de Trentino e do sul do Tirol. O conflito que se seguiu, conhecido como a Guerra Branca, resultou em um impasse de 4 anos entre as forças italianas e austríacas. As batalhas ferozes foram travadas em grandes altitudes e as tropas aproveitaram a paisagem cavando trincheiras no gelo. Eles também fizeram disparos de morteiro na tentativa de provocar avalanches nos acampamentos inimigos, tirando milhares de vidas nesse processo. À medida que o campo de batalha vai derretendo lentamente, cada vez mais corpos aparecem, junto com artefatos notavelmente preservados. Os restos frequentemente aparecem completamente intactos, ainda enrolados em seus uniformes originais, alguns com buracos de bala nos crânios. Embora se acredite que mais soldados morreram devido a avalanches, por cair montanha abaixo ou por hipotermia do que durante os combates. Em 2004, 3 corpos foram encontrados pendurados de cabeça para baixo em uma parede de gelo a uma altitude de 12.000 pés. Várias descobertas se seguiram e um quartel no cume de Scoluzzo foi encontrado. Lá dentro estavam detalhes da vida diária dos soldados, camas feitas de palha, roupas, lanternas, jornais e outros pertences pessoais, junto com comida enlatada e ossos de animais sem o tutano. Todos os corpos que foram encontrados foram encaminhados ao antropólogo forense Daniel Gaudio, que tem a tarefa de tentar identificar as vítimas usando DNA extraído dos cadáveres, embora a taxa de sucesso seja baixa. No entanto, em 2017, os parentes de um soldado italiano puderam enterrá-lo depois que documentos revelando sua identidade foram encontrados com seu corpo no glaciar Priscina. Até o momento, mais de 80 corpos já apareceram das profundezas do glaciar e certamente outros ainda aparecerão. Um cadáver é encontrado no campo de batalha a cada 2 ou 3 anos, e à medida que o glaciar continua a derreter, certamente mais aparecerão. Perto de onde estão os corpos de um número desconhecido de soldados, existe uma estação de esqui, onde, ironicamente, italianos, austríacos, alemães e russos compartilham a mesma montanha de forma harmoniosa e feliz, sem saber dos corpos que podem estar sob eles. Castelo Hauska. O Castelo Hauska, situado na região de Liberec, na República Tcheca, ao norte de Praga, é um castelo gótico primitivo e uma das estruturas mais bem preservadas desse período, e atrai milhares de visitantes todos os anos.
No entanto, esse antigo castelo, belamente localizado no interior remoto da República Tcheca, tem um passado sombrio e perturbador que não é mencionado durante as visitas guiadas abertas ao público. Construído no século XIII, o castelo foi erguido em uma área isolada perto da fronteira com a Alemanha, mas fica a quilômetros de qualquer fonte de água ou rota comercial. Essa localização remota levou alguns a acreditar que o castelo tem um propósito sobrenatural sinistro, projetado para manter o mal contido, em vez de impedi-lo de entrar. Antes de o castelo ser construído na virada do século XIII, os moradores locais relataram ocorrências estranhas nas densas florestas de Hauska. Havia rumores de uma criatura alada que emergia de um poço sem fundo no meio da floresta, junto com vários híbridos de animais que eram vistos rastejando para fora do buraco e voando pela área ao redor. O duque local da época estava determinado a acabar com esses rumores e ofereceu perdão a todos os prisioneiros condenados à morte, caso aceitassem ser descidos até o poço para ver o que havia lá dentro. O primeiro a aceitar essa oferta foi um jovem. Enquanto era descido no buraco, ele começou a gritar. Depois que o puxaram para fora, supostamente ele havia se transformado em um velho, com cabelos grisalhos e rugas. Ele ficou tão traumatizado que passou o resto da vida em um asilo para doentes mentais. Para acabar de vez com os boatos, o duque construiu um castelo sobre o buraco que dizem ser o portal para o inferno. Uma capela também foi construída, com o duque acreditando que o poder de Deus era a melhor defesa contra o desconhecido sombrio que existia abaixo dela. A capela foi decorada com muitas referências a Satanás e ao paganismo, incluindo imagens de figuras demoníacas e seres com aparência de animais. No início dos anos 1600, um praticante sueco de magia negra chamado Oronto viveu no castelo e usou seu tempo tentando descobrir um elixir para a vida eterna. No entanto, os moradores locais tinham tanto medo dele que 2 caçadores invadiram o castelo e o assassinaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht ocupou o castelo até 1945. Dizia-se que os nazistas realizaram experimentos com o ocultismo dentro do castelo e foi relatado que eles estavam usando os poderes do inferno para seus experimentos. Se isso não bastasse, dizem que o castelo é habitado por vários tipos de fantasmas, incluindo uma criatura meio sapo, meio humana, um cavalo sem cabeça e uma velha, além dos restos de bestas demoníacas que escaparam do poço. Atualmente, o Castelo Hauska pertence à família de Joseph Simenek, o ex-presidente da montadora Skoda, e está aberto ao público. Mas os visitantes não devem se enganar pelo exterior imponente da fortaleza. É com o que está debaixo dela que eles precisam se preocupar. Vila de Ahem, Derbyshire, Reino Unido. Ahem é uma bela vila histórica no Parque Nacional Peak District, em Derbyshire, Inglaterra. Com suas casinhas pitorescas e igreja antiga, é o exemplo perfeito de uma vila inglesa charmosa. No entanto, Ahem tem uma história muito sombria, mas também marcada pela coragem. No final do verão de 1655, o alfaiate da vila, Alexander Hatfield, recebeu um pacote vindo de Londres que continha um fardo de roupas. Ele entregou o pacote ao seu assistente, George Vickers, que o abriu. Pouco depois, George ficou gravemente doente após desenvolver caroços sob as axilas e na região da virilha que vazavam sangue e pus. Outros sintomas como febre, calafrios, vômito, diarreia e dores vieram em seguida, e em poucos dias o pobre George estava morto. Sua morte foi rapidamente seguida pela de seus 2 enteados, Edward e Jonathan Cooper, e de seus vizinhos imediatos, e por fim, o alfaiate Alexander Hatfield também sucumbiu à doença. A peste negra havia chegado a Ahem.
Sob a orientação do reitor, reverendo William Mompesson, e de seu predecessor, o reverendo Thomas Stanley, os moradores decidiram impor uma quarentena rigorosa para evitar que a doença se espalhasse além dos limites da aldeia. Durante a quarentena, os moradores receberam provisões de residentes ricos que viviam fora da aldeia. Esse acordo permitiu que os moradores permanecessem em suas casas enquanto recebiam suprimentos essenciais desses benfeitores. Se algum membro de uma família morresse, deveria ser enterrado imediatamente pelos familiares sobreviventes em um terreno próximo à casa, em vez de no cemitério da igreja, pois acreditava-se que corpos não enterrados espalhavam ainda mais a doença. Como resultado dessa ação, a doença não se espalhou para fora da vila, mas infelizmente quase 1/3 dos moradores de Aem morreu. Hoje, você jamais saberia o trauma que a peste negra trouxe para a vila. Existem poucos sinais do que aconteceu todos aqueles anos atrás. Nos arredores da vila há um lugar conhecido como Boundary Stone, onde era costume colocar moedas em pequenos buracos. Esse dinheiro era usado para adquirir provisões trazidas para os moradores durante o isolamento da peste. No cemitério da igreja, além da esposa do reitor, cujo túmulo fica perto da porta da igreja, não há túmulos de outras vítimas da peste visíveis. Quase todas as vítimas estão enterradas nos jardins das casas ou bem perto, nos campos ao redor. Em Riley's Field estão os 6 túmulos da família Hancock. Elizabeth Hancock enterrou 6 de seus filhos e seu marido em 8 dias nos terrenos da fazenda da família. Elizabeth sobreviveu. Curiosamente, ela não foi a única que sobreviveu após ter contato próximo com uma vítima da peste. Isso ocorreu porque tinham um cromossomo protetor. Foi demonstrado que esse mesmo cromossomo ainda existe naqueles que são descendentes diretos dos que sobreviveram à peste e que ainda vivem em Aem. No total, a peste negra tirou a vida de 260 moradores de um total de cerca de 800 habitantes. A paróquia de São Leonardo em Hythe, Kent. A igreja de São Leonardo, na pitoresca cidade de Hythe, em Kent, é uma grande igreja do século XI. Situada orgulhosamente em uma colina, tanto por fora quanto por dentro, ela é igual a qualquer outra igreja cristã tradicional no Reino Unido. No entanto, sob o edifício, na cripta subterrânea, está a maior e mais bem preservada coleção de crânios da Grã-Bretanha. Os 1000 crânios estão expostos em prateleiras ao lado de uma única pilha de ossos e crânios que mede 7,5 metros de comprimento, 1,8 metro de largura e mais de 1,8 metro de altura. Mencionados pela primeira vez em um texto que data do século XVIII, existem várias teorias sobre quem eram essas pessoas. Desde piratas dinamarqueses mortos em batalha até homens que caíram na Batalha de Hastings em 1066. No entanto, a teoria mais comum é que os crânios foram coletados de diferentes cemitérios da região quando eles foram fechados, ou que foi usada como um ossuário, um lugar onde restos esqueléticos humanos são armazenados. No entanto, essas teorias foram rejeitadas pelos osteologistas que analisaram os crânios nas prateleiras e encontraram uma proporção maior de mulheres do que de homens e quase 10% de jovens adultos ou crianças. As causas de morte são variadas, com alguns apresentando ferimentos claros na cabeça. A igreja de São Leonardo é uma das únicas 2 igrejas no Reino Unido a conter um ossuário ainda preservado, frequentemente chamado de Casa dos Ossos, e acredita-se que contenha os restos mortais de entre 2.000 a 4.000 indivíduos. Mas quem são eles e como chegaram lá ainda é um mistério. Port Arthur, Tasmânia. Port Arthur é uma cidade e antiga colônia penal localizada na península da Tasmânia, na Austrália, aproximadamente 97 quilômetros a sudeste de Hobart.
Hoje, a paisagem deslumbrante e a beleza selvagem da península atraem visitantes de todo o mundo, ansiosos para conhecer a história da antiga prisão, agora em ruínas e considerada patrimônio mundial. Mas a beleza da região esconde uma história mais sombria de mais de 100 anos atrás. A antiga prisão agora está em ruínas, mas durante o seu funcionamento como instituição correcional, era conhecida como a prisão inescapável, semelhante à ilha de Alcatraz, nos Estados Unidos. No entanto, apesar dessa reputação, 3 prisioneiros conseguiram escapar, enquanto vários outros tentaram, mas não tiveram sucesso. Na época, a prisão era considerada uma instituição inovadora e pioneira. No entanto, na realidade, Port Arthur era tão severa e brutal quanto outras colônias penais. Alguns sugeriram que o uso de punição psicológica, combinado com a completa falta de esperança de fuga, fazia dela uma das piores prisões, e não a melhor. E alguns prisioneiros, segundo relatos, mataram outros prisioneiros, uma ofensa punível com a morte, apenas para escapar do inferno que era a vida no campo. Nem mesmo na morte havia como escapar de Port Arthur, já que todos que morriam dentro da prisão eram enterrados na Ilha dos Mortos, uma pequena ilha ao lado da cadeia. Das 1.646 sepulturas registradas na ilha, apenas 180 estão marcadas e essas pertenciam aos funcionários da prisão e ao pessoal militar. Quando a prisão foi fechada em 1877, o prédio entrou em ruínas e grande parte da propriedade ao redor foi vendida em 1889. No entanto, nessa época, a área já havia se tornado um imã para turistas. Quanto mais os prédios se deterioravam, mais atraíam visitantes. Na tentativa de se livrar da reputação negativa associada a Port Arthur, seu nome foi mudado para Carnarvon. No entanto, isso durou pouco e o nome voltou a ser Port Arthur em 1927. Histórias de fantasmas assombrando a área persistem até hoje, em especial o espírito de George Grover, um brutal agente disciplinar que teria sido morto por prisioneiros em uma revolta contra seus castigos cruéis. Em 1996, esse belo local foi novamente palco de morte e destruição quando Martin Bryant entrou em fúria e assassinou 35 pessoas e feriu outras 23 em Port Arthur. Ele foi posteriormente capturado pelo Grupo de Operações Especiais e atualmente cumpre 35 sentenças de prisão perpétua, além de 1.035 anos sem direito à liberdade condicional na ala psiquiátrica da prisão de Risdon, em Hobart, Tasmânia. Como todos os locais desta lista, as aparências podem enganar.